Oi pessoal, eu sou o Professor Magnus. Esse vídeo é para quem gosta da história das guerras no Brasil. Bora! Considerando a célebre frase de Karl von Clausewitz, abre aspas, a guerra é a continuação da política por outros meios, fecha aspas, julgue-se correto ou errado os itens a seguir a respeito da participação brasileira no teatro da guerra ao longo de sua história. Vamos aos itens, bora! Dom Pedro I, diz o item 1, declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata após a aceitação da incorporação da Banda Oriental, província da Cisplatina para os brasileiros, pelo Congresso Argentino em 1825. As forças dos adversários se equilibravam e a prolongação indefinida do conflito levou à intervenção da Inglaterra. A violência do recrutamento forçado para a guerra, os altos custos financeiros e a desmoralização do império frente a um adversário supostamente mais fraco acirraram a oposição interna ao monarca brasileiro. Vamos consultar os livros. Bora! Pesquisando na página 133 do livro História do Brasil, do professor Boris Fausto, a gente encontra o seguinte fragmento. O recém-criado Império Brasileiro herdou os problemas gerados com a ocupação da Banda Oriental sob a forma artificiosa de Província da Cisplatina. Em 1825, uma rebelião regional proclamou a separação do Brasil e a incorporação às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. Esse fato precipitou a guerra entre Brasil e Buenos Aires, a partir de dezembro de 1825. A guerra foi um desastre militar para os brasileiros, vencidos em Ituzaingó em 1827, e uma catástrofe financeira para as duas partes envolvidas. A paz foi alcançada com a mediação da Inglaterra, interessada em restaurar as transações comerciais normais que o conflito aniquilara. O tratado que pôs fim ao conflito garantiu o surgimento do Uruguai como país independente e a livre navegação do Prata e de seus afluentes. Este último ponto interessava as potências europeias, especialmente a Inglaterra e também ao Brasil. No caso brasileiro, as razões econômicas mesclavam-se razões de natureza geopolítica, pois a navegação fluvial era a principal via de acesso à região do Mato Grosso, conforme a página 133. Esta guerra ou guerras de resistência à independência do Brasil não ocorreram apenas na região da Cisplatina, né? Pará registra, o Maranhão registra, a Bahia registra, né? E aqui, conforme diz o item, a província da Cisplatina também. Vamos voltar para o item 1, bora. Item número 1 correto, conforme a gente viu no livro, aquele fragmento que eu destaquei ali, portanto vamos ao item 2, bora. O ano de 1868 foi importante nos rumos da Guerra do Paraguai, quando as tropas aliadas alcançaram importantes feitos no campo de batalha. A passagem de Humaitá, ou cerco de Humaitá, e a vitória nas batalhas de Itororó, Avaí, Lomas e Lomas Valentinas, aqui é o período da famosa dezembrada. A gente poderia inclusive introduzir aqui Angostura, tranquilo? Item de número 2, correto. Vamos ao item 3, bora. Aliado comercial das principais potências beligerantes, o Brasil declarou neutralidade na Primeira Guerra Mundial. Falso aqui, declaração de guerra durante o período do presidente Venceslau Braz. E segue. E enfrentou represálias impostas pelos ingleses às nações que mantiveram relações comerciais com a Alemanha. Brasil declara guerra contra a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Vamos seguir. O país manteve essa posição, né, até o fim do conflito, já está errado lá, então aqui a gente já coloca F também. A despeito da pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos da América para o estabelecimento de um bloco americano contrário aos germânicos, já é o universo da Segunda Guerra Mundial, item E errado, tá? Vamos ao item 4, bora.
Os preparativos para a participação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, diz o item 4, não restringiram-se à formação dos combatentes e aos contratos de fornecimento de material bélico por parte dos Estados Unidos da América, né? Inclusive, a gente pode destacar como exemplo a participação e a atuação da FEB e da FAB, tranquilo? Aqui está colocando o Brasil como dependente dos Estados Unidos, até mesmo no teatro de guerra, quando não foi. Então, erradão aqui, tranquilo? Vamos ao gabarito oficial, bora. Item de número 1 correto, comentando sobre a Guerra da Cisplatina, não é? A partir de 1825 e resultando na independência do Uruguai diante do Brasil, e esse confronto estava ali na atmosfera ou no mesmo conjunto de confrontos que ocorreram pós-independência do Brasil, tranquilo? Depois aqui, né, comentando sobre alguns conflitos acerca da Guerra do Paraguai, né? E aqui, né, no item 3, a gente colocou errado, destacando aqui que o Brasil manteve-se neutro, né, na Primeira Guerra Mundial, falsão aqui. E por fim, né, destacando aqui que o Brasil, né, restringiu-se à formação dos combatentes e aos contratos de fornecimento quando não foi. Errado aqui. Eis o gabarito oficial da prova do CACD, edição de 2018, História do Brasil. Vou nessa, gurizada. Valeu!